Bom, eu sou o Dr. Diego Capibaribe, urologista, e sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Hoje em dia se tornou muito mais fácil o acesso a tecnologias que antes a gente só via nos livros ou em países muito mais ricos, como os Estados Unidos e alguns países da Europa. E hoje eu trouxe um colega do Mato Grosso do Sul, Dr. Bruno Rosa Almeida, urologista também. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são as cirurgias minimamente invasivas que a gente tem disponível no Brasil, principalmente no tratamento da próstata. E qual a dificuldade dos pacientes virem de outros estados? O que eles podem enfrentar? O que eles podem esperar de uma cirurgia fora de onde eles moram? Sair do meu estado para vir operar em outro lugar, isso pode ser um fator limitante para muita gente. Mas a gente vai mostrar para vocês que não é tão difícil assim. Então vou deixar o Bruno falar um pouquinho dele, da trajetória dele, de onde ele veio. Muito obrigado primeiramente pela oportunidade, né, Diego? Acho que o Diego é um grande colega, como ele disse, nós tivemos a mesma formação no AC Camargo, né? Isso pensando em subespecialização principalmente, né? E dentro desse cenário que ele pontuou conosco, né, é justamente isso e o recado que nós precisamos dar para os pacientes, passar para todos, né? É que a tecnologia ela está aí, ela está disponível para todo mundo. É importante a gente dizer que um paciente em Mato Grosso do Sul ou no Amazonas, né, como tem alguns colegas, né, paciente independente do local onde ele está hoje dentro do Brasil, não tem por que a gente propor cirurgias, tratamentos diferentes do que ele encontra num grande centro. Isso é importante a gente dizer, né, Diego, que a gente consegue, dentro de um concierge, dentro de uma dinâmica com secretária, anestesista, uma equipe de apoio entre médicos, né, que isso é dito, né, principalmente o pessoal, como um network, né, você conhecer as pessoas e, por meio disso, você oferecer o que há de melhor para todos. A gente operou ontem 3 pacientes que hoje vão receber alta. 2 foram por câncer de próstata e 1 foi por crescimento benigno da próstata. Mas os 3 pacientes se submeteram a cirurgias robóticas. 1 paciente de São Paulo e 2 do Mato Grosso do Sul. Eu costumo dizer que a gente tem um portfólio de tratamentos, né, dentro da urologia, hoje em dia na próstata, que consegue individualizar, e aí a gente entra no cenário da medicina atual, que é a individualização dos pacientes, né? Então, se o paciente tem uma próstata pequena, ele se encaixa num tipo de tratamento, por exemplo, um iTind, um Urolift. Se ele quer tratar com um câncer e sair super bem, tem a cirurgia robótica, né? Então, as cirurgias, elas te abrem uma possibilidade enorme de tratamento e os pacientes têm saído muito bem. O Diego citou, inclusive, fizemos 3 ontem, os pacientes estão excelentes, estão indo de alta já, e isso que eu acho que é o importante, né, Diego? Pegar resultado, né? E o cenário dos tipos de cirurgias, né, eu acho que é interessante a gente dizer isso, né? Dentro de Mato Grosso do Sul, infelizmente, nós não temos o robô ainda, está em vista, né? E o apoio aqui dentro de São Paulo com colegas, com uma equipe alinhada, treinada, tem sido um atrativo e não só isso. O paciente consegue vislumbrar que ele é do alcance dele, né? É que é fácil. Ele pode vir para cá. São ele Paulo vem pronto. Não é é uma selva de pedra, mas é uma selva muito bem sinalizada que dá para você se deslocar por dentro dela. Perfeitamente. Muitos pacientes, até poucos anos atrás, eles tinham muita dificuldade em até cogitar vir para São Paulo operar. Primeiro, eu vou me perder, eu não vou saber onde chegar, com quem vai me ajudar lá, se eu tiver um problema, quem vai me orientar, quanto eu vou gastar, são valores absurdos, nunca vou ter condição. Isso se tornou muito mais fácil do que se imagina. Hoje em dia, os pacientes vêm para cá, até pacientes com menos condição, para fazer uma cirurgia robótica e ficam deslumbrados. Como é tudo muito mais acessível, mantido excelentes resultados, como é fácil de vir, de voltar e de se manter muito bem acolhido pela equipe. A gente tem uma parceria em que os pacientes dele que vêm para cá, tem aqueles que precisam ficar um pouco mais de tempo, mas ele não consegue ficar,
ele tem uma equipe de base junto comigo, em que a gente dá um suporte ao paciente com a secretária, com auxílio, orientação, visitas. Então, o paciente que vem, mesmo aquele que precisa de mais tempo, ele vai ter uma equipe para orientá-lo em cada passo que ele der, orientando dos custos, dos gastos, do transporte, onde vai ser o hospital, qual é o melhor hospital para o plano de saúde dele ou para o bolso dele, nos casos particulares totais, e ele vai ver também que esses valores não são astronômicos. Bom, então a gente estabeleceu que a cirurgia robótica, ela já existe, já tem mais de 100 plataformas robóticas no Brasil inteiro. Nos últimos 10 anos, quintuplicou o número de plataformas, ou seja, de sistemas de robô que podem ser utilizados no tratamento do câncer de próstata no Brasil inteiro. E está chegando em todo lugar, mas ainda não chegou. Mas aí chegamos à conclusão de que a robótica é muito boa, acessível. Está aqui o meu médico no Mato Grosso do Sul, que opera muito bem, focado naquilo ali, ou então o meu de São Paulo. Tá, mas e aí? Daí em diante? Estou com o diagnóstico na mão, eu sou seu paciente, cheguei lá, doutor, está aqui minha biópsia de próstata, veio esse negócio aqui. Gleason 7, câncer de próstata. E agora, daqui para frente? Eu quero fazer o que tem de melhor. Para onde eu vou? Aí o que você diz para o paciente? O que você... A primeira mensagem de todas é o acolhimento do paciente, né? É importante demais a gente acolher o paciente com um diagnóstico que muitas vezes é complicado e mostrar para ele que tem tratamento, tem solução e a solução geralmente é mais fácil do que ele pensa. Pensando no cenário de um tratamento com a cirurgia robótica, né, aqui em São Paulo, eu explico para eles que, em geral, a gente tem uma gama de hospitais muito importantes para nos acolher, a depender do tipo de plano de saúde ou a forma que ele vai optar por tratar. Às vezes, em regime particular também, a gente individualiza conforme a escolha do paciente. E isso é importante. Estipula os preços, as médias de preço hoje em dia, aqui dentro de São Paulo, num pacote robótico, eles variam em torno de 20 a 30 mil, depende da localização. Isso pensando em cenário do hospital em si. A taxa, o pacote que o hospital cobra, sem os honorários médicos, sem a parte da equipe que vai operar, gira entre 22 e 35 mil reais entre todos os hospitais que tem robô em São Paulo. Existe um detalhe interessante que alguns planos de saúde têm abrangência nacional. Então, pacientes que vêm de fora, mas o seu plano de saúde dá direito a atendimento em alguns hospitais aqui de São Paulo que tenham acesso a uma plataforma robótica, ao robô, o paciente, ao invés de pagar aquele valor de 23 a 30 mil reais, que é o pacote particular, ele pode pagar apenas o aluguel do robô, que são taxas que vão variar entre 5 e 10 mil reais. E aí ele pode internar pelo plano de saúde, pagar o aluguel do robô e mais os honorários médicos, saindo bem mais barato do que pagar um pacote completamente particular. Quanto tempo antes da cirurgia ele precisa se preparar em termos de preço de passagem, onde é que ele desembarca, a vinda do aeroporto para o hotel? Isso eles relatam ter algum problema, alguma dificuldade ou é sempre muito tranquilo? Geralmente assim a gente estipula e pelo menos orienta os pacientes a ter uma antecedência de um mês. Com isso a gente consegue pegar taxas muito melhores, né, em questões de passagens aéreas, consegue fazer reservas de hotéis melhores e muitas vezes, como já aconteceu com alguns pacientes, eu acabo vindo junto com o paciente, dando todo esse apoio, desde o embarque do paciente até as visitas pós-cirúrgicas do paciente e retorno para casa. Isso eu acho que é importantíssimo, né? A gente dá a segurança que ele só precisa se preocupar basicamente com se tratar, né? A forma como isso vai se consolidar, a gente já está bem delineado, tem o apoio da parte da secretária, tem o contato que a gente faz do anestesista, que é da parte da equipe, que é a Ana Luísa, excelente anestesista. Ela faz um contato prévio com o paciente, isso acolhe também o paciente. Muita gente tem muito medo da anestesia, mais até do que a cirurgia, porque a cirurgia no consultório a gente conversa muito, explica, mostra foto, ele se sente familiarizado com a cirurgia, mas a anestesia ninguém conversava antes com o paciente, formar o paciente sobre absolutamente tudo que vai acontecer com ele,
torna ele muito mais familiarizado com o caminho e quando você enxerga por onde você está andando, você anda com muito mais firmeza. Então a nossa anestesista, ela entra em contato com o paciente, explica sobre a anestesia, avalia o pré-operatório, pode conversar com o cardiologista, endocrinologista, qualquer problema que ele tiver, a gente mantém um contato. Aí fala com a minha secretária, ela pega a lista atualizada dos valores dos hospitais e manda para ele. Aí ele vê com os pacientes, ó, o que cabe melhor no seu bolso, o que vai entregar o melhor para você e que caiba no seu orçamento de forma a não lhe causar um problema. A gente chegou então a uma conclusão, ó, tal hospital é muito bom, esse é mais perto de algum local que você conhece, esse é mais fácil acesso do aeroporto para lá. Todos os hospitais têm muitos hotéis ao redor que já estão acostumados a receber pacientes e orientam caminhos também. Aqui Uber e táxi é muito fácil em todo lugar e eles todos conhecem muito bem os caminhos e os hospitais mais comuns da cidade. Então o paciente definiu por vir, muitas vezes o Bruno ele vem acompanhando o paciente ou recebe ele aqui quando chega, a gente sempre está em contato com o paciente, ele normalmente vai chegar no dia anterior à cirurgia para ficar muito mais tranquilo e não ter correria. Ele interna no hospital algumas horas antes, em alguns casos a gente consegue até internar o paciente na noite anterior, quando ele vai operar muito cedo de manhã. Então ele já chega e vai direto internar no hospital no finzinho da noite e opera no outro dia de manhã. Isso já está incluso geralmente 2 ou 3 diárias, ou seja, interna num dia, no outro dia uma diária, mais outra e mais outra. Alguns são 2, mas 95, 98% dos nossos pacientes vão para casa no primeiro dia. E isso é uma dúvida muito pertinente, né? Que eles sempre quando questionam eu vou embora. Quando eu vou voltar para casa, né? Que apesar de ser um voo muito curto de Mato Grosso do Sul para cá, dá 1h30, 1h40 no máximo, né? E é uma dúvida pertinente, né? A média que a gente tem estimado e os pacientes têm evoluído muito bem graças ao método de tratamento que a gente usa, que é a robótica, né? Eles ficam de 1 a 2 dias dentro do hospital. E o embarque, né, tá liberado conforme normas, né, pré-estipuladas já por órgãos de aviação, que o paciente, quando submetido a uma cirurgia laparoscópica, com 24 horas ele pode pegar um voo de forma segura e a gente acrescenta ainda, né, os tratamentos para evitar complicações, que vão desde meia elástica e tratamentos com medicamentos para evitar coagulação ou mesmo trombose, que muitas vezes os pacientes têm receio, né? E isso a gente, volto a dizer, entrega uma segurança a mais para o paciente, ele consegue se programar basicamente para vir, entrar dentro do hospital, vai operar, recuperar em um curtíssimo espaço de tempo e logo vai estar dentro de casa novamente. Como se ele tivesse saído de uma cidade do interior de Mato Grosso do Sul e ido, na verdade, à capital, Campo Grande, operado, só que a diferença é que ao invés de ter ido dentro do estado... De carro ou de ônibus, ele foi de avião. Ele foi de avião. Às vezes é muito mais confortável. Sim. Isso que é importante, o paciente sentir a segurança, né? De que ele está entrando numa linha de tratamento em que ele vai sair seguro, vai retomar para casa, né? Vai ter contato novamente com a família dele, entregando os melhores resultados, os quais ele teria alcançado se fosse aos Estados Unidos, ou se fosse a Europa, ou se fosse ao Japão. O mundo está tão estreito, né, Diego, que a gente consegue dizer com certeza para o paciente que se ele está em Aquidauana, que é a cidade de Aquidauana, assim, em Mato Grosso do Sul, bem pequenininha, ele vai ser tratado igual a um cara que está dentro de Nova York. Isso que é importante. Então foi um prazer receber você aqui no meu consultório, lhe receber aqui em São Paulo, confiar seus pacientes na nossa equipe. E eu espero que essa parceria continue por muito tempo, com muitas outras cirurgias, e que a gente possa sempre oferecer aos nossos pacientes o que há de melhor, porque eles merecem. Eu agradeço muito, né, Diego? Acho que a oportunidade, não só da convivência em si com pessoas extraordinárias que a gente encontra em São Paulo, fiz questão de manter esse contato aqui com o Sudeste, né, justamente por isso. Sempre na vanguarda de atualizações, proporcionando os melhores tratamentos que a gente tem no mundo hoje em dia, né? E então acho que essa interação é sempre muito importante e volto a dizer, agradeço muito e com certeza essa parceria vai se estabelecer por muito tempo. Com certeza.
Valeu aí. Até mais, pessoal. Até Tchau, logo. tchau. Foi um prazer recebê-los aqui mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Até mais.